minha exposição vai ser através da carta aos Efésios. Se você quiser abrir comigo na carta aos Efésios, eu vou estar trabalhando então em cima de um texto da carta aos Efésios. E por que da carta aos Efésios? Bom, porque a carta aos Efésios, o tema dessa carta é a igreja, o corpo de Cristo. Então, você já pode se ver lá no tema do meu sermão de hoje, Cristo e sua dedicação à igreja. Lá. Uma foto foi tirada aqui na frente, ok? Creio que foi, acho que nos 40 anos da igreja, talvez. É isso, olha lá. Daniel já me ajudou aqui, ó. Essa foi a foto dos 40 anos da igreja. Nós nos reunimos aqui, ok? Então, a carta aos Efésios é uma carta que o tema dela é a igreja. Nenhuma parte da Bíblia faz soar mais alto a doutrina da igreja e a prática da vida cristã que Efésios. A carta aos Efésios contém um claro resumo de todo o Evangelho. Ela explica como Deus escolheu um povo para si, desde o início, e como tudo o que somos e temos é obra de sua graça. Fomos predestinados para servi-lo em seu reino. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das cartas da prisão, e ele a escreveu quando estava, então, na prisão, possivelmente em Roma. Ele escreveu no ano 61 depois de Cristo, depois de cerca de 30 anos que Paulo já tinha se convertido, apóstolo já com grande experiência, ele escreve essa carta então. E o tema dessa carta, do início ao fim, fala então da igreja. Da igreja. Bom, quando você lê essa carta, todos nós sabemos que o primeiro capítulo dessa carta, Paulo nos remete para a igreja lá, nos propósitos, na eternidade, não é isso? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, o primeiro capítulo dessa carta, Paulo nos leva lá, na eternidade. Quando Deus, nos seus propósitos, no conselho da Trindade, resolveu que teria uma igreja na terra. O segundo capítulo, Paulo já trabalha essa igreja no tempo e no espaço. Nós éramos mortos em delitos e pecados, e agora Deus em Cristo nos salvou. Agora ele começa a formar aquilo que era um projeto lá da eternidade, ele começa a fazer isso na terra. Ele chama um povo. Chamou o povo de Israel através de Abraão. Daquele povo mandou o Messias prometido, não é isso? E a história continuou dessa igreja, e agora a igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento. E Paulo vai prosseguindo, expondo nessa carta, esse projeto de Deus chamado igreja, o corpo de Cristo. E antes de eu entrar no texto do meu sermão, veja comigo no primeiro capítulo, que Paulo usa um termo aí, e é bom explicar esse termo para você entender a minha mensagem, ok? Veja que Paulo usa logo no começo da carta, no primeiro capítulo, ele fala que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos, repreensíveis, para sermos filhos de Deus. Veja que o verso 9, ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja que Paulo diz aí, desvendando-nos o mistério da vontade de Deus. Beneplácito é propósito, o bom propósito de Deus que propuseram em Cristo. Se você for para o capítulo 5, e meu texto vai ser de 22 a 33, veja que no versículo 32, Paulo usa a mesma palavra mistério. Capítulo 5 de Efésios, o verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, quando a gente usa a palavra em português mistério,
que vem à nossa mente? Alguma coisa que não se pode conhecer. Coisa oculta, coisa escondida. Só que Paulo não usa essa palavra aqui em Efésios com esse sentido. O que Paulo está dizendo é que Deus tinha um projeto na eternidade. Ter uma igreja, ter o seu povo. E que aquela vontade soberana de Deus agora se tornou conhecida. Então o mistério aqui não é algo que eu não posso conhecer. Paulo dizendo que a igreja de Cristo é esse mistério ou essa vontade de Deus agora revelada no tempo e no espaço. É nesse sentido que está dizendo que agora a igreja de Cristo é o povo de Deus, são os pecadores eleitos que foram atraídos a Deus através da obra de Cristo. Então nós somos esse povo, nós somos esse, entre aspas, mistério que Deus revelou. Agora essa vontade de Deus é conhecida. E não só isso, Paulo vai dizer no versículo 10 do primeiro capítulo, de fazer convergir nele, em Cristo na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Paulo está dizendo que agora em Cristo, Deus nos leva a comunhão consigo mesmo, e também o universo vai ser restaurado da situação caótica em Cristo. É a ideia lá de Romanos capítulo 8, a natureza será redimida em Cristo. Estou dando essas explicações iniciais para entrar no tema do meu sermão. Entendendo que esta carta, o tema é igreja. Entendendo que mistério aqui não é algo que eu não posso conhecer. É algo revelado por Deus, é a sua igreja, é o seu povo. Então agora eu vou entrar então no capítulo 5, a partir do verso 22. O que Paulo trata nesse texto, que vai ser o texto do meu sermão? Ele trata aqui de relacionamentos. Ou, ele vai tratar aqui do verso 22, que agora a igreja de Cristo, o povo que Deus tinha lá na eternidade no seu projeto eterno, agora ela existe, ela é real, ela está na terra, somos nós. E que essa igreja tem novos relacionamentos em Cristo. O meu casamento pode ser abençoado não porque eu sou o melhor marido do mundo, mas porque Cristo está em mim. É a graça que está em nós. Então são novos relacionamentos. Pais com filhos, filhos com os pais. E Paulo trata aqui a partir do verso 22, o relacionamento marido, esposa, esposa, marido, pais, filhos, capítulo 6, filhos e pais, e também depois de 5 a 9, no capítulo 6, o relacionamento entre patrões e empregados, né? Os patrões e os servos. Onde eu quero chegar com isso? O texto que eu vou expor, o que Paulo faz? Inspirado pelo Espírito Santo e com sabedoria. Ele vai dizer que o relacionamento entre marido e esposa tem um modelo de relacionamento. Tem um padrão. É o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E ele segue essa linha, expondo essa questão da vida conjugal, mas ele faz uma analogia. Olha, o modelo do relacionamento é Cristo. É lógico que não é só para o casamento. Pais e filhos também. Também com relação a empregado e patrão. Mas eu vou me deter hoje nesse texto que fala: Cristo é o modelo do relacionamento entre marido e esposa. E esse modelo é a relação dele com a sua igreja. É isso que Paulo desenvolve aqui. E que ele chama, isso é um grande mistério. Não um mistério desconhecido. Cristo e a sua igreja. Agora, aí está o modelo dos nossos relacionamentos. Por isso
eu vou falar nesta noite Cristo e sua dedicação à igreja. E como que vamos ver isso no texto? Já tivemos a introdução. A primeira coisa que Paulo vai estabelecer aí é que Cristo ama a sua igreja. Esse é o ponto central que Paulo desenvolve aqui, para mostrar para os maridos que eles devem amar as suas esposas. Mas vou me deter na questão Cristo com a sua igreja. Veja aí o verso 25. O que Paulo diz? Maridos, amai vossa mulher. Olha o modelo, olha o padrão de relacionamento. Cristo e sua igreja. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a primeira coisa que eu queria mostrar para você que é a igreja, primeira igreja em Indaiatuba, nós fazemos parte do corpo de Cristo, é que você é amado por Cristo. Ele amou você. Ele amou a cada um de nós. Essa é a primeira coisa importante para você pensar nesta noite. A primeira igreja que completa 44 anos, ela é objeto do amor de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E há um detalhe aqui no texto. Qual o detalhe? No grego, há 3 palavras para amor. Quando você estuda, você vai perceber que tem a palavra eros. O amor que expressa paixão sexual. É o amor de atração sexual, de impulso sexual. A palavra filéu, relacionamento fraterno e amigável entre pessoas, afeição, amizade no seio da família. Então é a palavra para amizade. A primeira palavra não aparece na Bíblia. Então você não vai encontrar eros na Bíblia. É uma palavra grega, faz parte do mas já filéu você vai encontrar. Então há texto que você encontra filéu, né? E tem a palavra agape, alguns acentuam ágape, mas é agape, que vem do verbo agapau. E nesse texto aqui, Paulo está usando essa terceira palavra. É o amor sacrificial, é o amor incondicional, é o amor que se doa, que se entrega, é o amor que não quer nada em troca. Então, essa é a palavra que Paulo usa aqui no texto. Por que ele não usou outra? Por que ele não usou eros? Em português é amor. Por que não usou filéu, que também é amor? Porque ele quer dizer que Cristo amou a sua igreja com o amor agapau, o amor agape, com esse amor sacrificial. Então você que está aqui nessa noite, você que me está ouvindo pela internet, você é alvo do amor de Deus em Cristo Jesus. E não é qualquer amor. É este amor que Paulo está mostrando aqui nesse texto e falando para nós sobre ele. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas. Primeiro, já falei, amor sacrificial. Se você olhar o texto aí, o verso 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não apenas disse, eu amo a igreja, eu amo você. Não é apenas um amor que foi verbalizado, ele se entregou, diz Paulo. Então é um amor sacrificial. Mas olhando para a Bíblia, é um amor espontâneo. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então o amor de Cristo por mim não é um amor de obrigação, mas espontâneo. Ele sacrificou por mim e me ama espontaneamente. Muitos pensam que quando ele foi julgado e condenado, foi o julgamento que levou Jesus para a cruz. Como se aqueles homens tivessem autoridade. O que ele disse?
Se não viesse de Deus autoridade, eles não teriam nenhuma autoridade. Jesus foi à cruz espontaneamente, por me amar sacrificialmente. Ele não foi à cruz pela condenação de homens. A condenação foi apenas algo que aconteceu no tempo e no espaço. Mas no projeto de Deus, o Jesus que me amou, que se entregou por mim, ele disse que fez isso espontaneamente. Seu amor é espontâneo. Há pessoas que dizem, olha, eu amo por obrigação. Mas Jesus não ama por obrigação. Ele ama prazer de salvar os eleitos de Deus. Mas há algo mais. Com amor incomparável. Veja o que diz lá, ele falando. Ninguém tem maior amor do que este. Se ninguém tem maior amor, então o amor dele não tem nível de comparação. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O amor dele foi incomparável. Mas o amor dele também foi imerecido, incondicional. Eu não estou salvo porque eu mereço. Estou salvo pela graça. E na carta aos Efésios, capítulo 2, quando Paulo fala da igreja no tempo e no espaço, a igreja agora aqui na terra, formada por, estavam mortos em delitos e pecados, a igreja formada de gentios e judeus, ele fala que foi pela graça. E em Romanos ele fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor imerecido, amor incondicional. E também ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas há uma segunda coisa que Paulo mostra aqui no texto sobre esse amor de Deus. Cristo e sua dedicação à igreja. Cristo ama a igreja, mas Cristo cuida da igreja. Veja os versos 26, 27 e 29. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Veja que Paulo vai fazendo a conexão. Cristo, que ama a igreja, que nos ama, ele se entregou para santificar, para purificar, para tornar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. E diz que assim como o marido cuida, da esposa, alimento dela, cuida, também Cristo faz com a igreja. Eu queria destacar essas palavras que Paulo usa aí. Ele faz uma analogia aqui com marido e esposa, lógico. E ele usa aqui o verbo santificar e o verbo purificar. O que esses verbos lembram? Na realidade, Paulo está lembrando aqui de dois elementos da salvação. A justificação e a santificação. Que dentro do contexto da teologia, a gente diz que a justificação foi um ato e a santificação é um processo. Mas aqui as duas coisas estão juntas. Aqueles que foram justificados, perdoados, adotados como filhos, agora eles são santificados. E diz o texto que essa santificação é pela palavra. A palavra é purificadora, é santificadora. Nós podemos reportar para a palavra lá de João, capítulo 15, quando Jesus está conversando lá sobre a videira verdadeira, vós estáis limpos como? Pela palavra. Ou o verso 17 do capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o elemento que Jesus usa
para purificar a igreja, para santificar a igreja. É o seu Espírito que habita em nós e a sua palavra, o evangelho pregado e a palavra agora que nós temos, que vai nos santificando a cada dia. Mas por que Paulo faz essa analogia de igreja sem mácula, gloriosa, bonita, bela? Sabe por quê? Possivelmente Paulo tinha em mente um cerimonial da época dele. Sabe qual era o cerimonial? No dia do casamento, a noiva, antes de ir para o casamento, tinha um banho. Ela tinha que tomar um banho cerimonial. Então, possivelmente Paulo está lembrando da noiva se preparando para o casamento. Ou também havia uma prática que quando o noivo pegava a aliança para colocar no dedo da noiva, no dia do casamento, havia um costume que ele dizia assim: você está santificada somente para mim. Tomando essas duas ideias, do banho cerimonial, ou da expressão que o noivo falava para a noiva na hora do casamento, nós pensamos o seguinte: aqui Paulo está dizendo que a igreja, comparada à noiva, diz o texto aí, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Você já viu alguma noiva que não é bela? Você já viu alguma noiva com rugas? A irmã Neivinha está olhando para mim porque ela prepara as noivas, né? A noiva é muito bem preparada. Você nunca vai ver uma noiva entrando na igreja, despenteada, com rugas. Ela vem bela. Ela se prepara no máximo que é possível a uma noiva ficar bonita, bela, gloriosa. Mas sabe o que é um detalhe no texto? É que nessa comparação que Paulo faz, quando há um casamento, quem que se prepara para a noiva ficar bonita? É lógico que é ela mesma, é lógico que ela usa o salão de beleza, passa um dia no spa, não é isso? Tal, tudo isso acontece. Mas todo o esforço para uma noiva ficar bonita é iniciativa dela. Ela vai lá para o salão de beleza, ela olha aqui mais e tal. Mas no texto é o contrário. A igreja não tem competência de ser bela sozinha. A igreja que é a noiva de Cristo, o texto está dizendo que é Cristo que faz isso com ela. É Cristo que cuida da igreja, que nutre a igreja, que alimenta a igreja, que acalenta a igreja. É Cristo, o noivo, o Senhor da igreja. Esse é o sentido aqui, então. Por mais que você queira ser belo sozinho, você não consegue. A beleza espiritual, eu dependo de Deus. Quando nós cantamos aquele cântico, que a beleza de Cristo se veja em mim, eu estou dizendo: Senhor, eu sozinho não sou belo, não. A beleza espiritual que há em mim é a tua graça, é o teu perdão, é o teu amor, é o teu Espírito, é a tua palavra que me santifica. Eu sou banhado por Cristo a cada dia, através da sua palavra. Então Ele cuida dessa igreja. Cristo não se esquece da sua igreja. Esse texto de Isaías: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. É esse o Cristo que cuida de você. Ele não se esquece de você. Se você peca, Ele não abandona você. Ele quer dar o banho da sua graça. Ele quer tirar a ruga do pecado. E quer purificar a sua vida. Ele cuida da nossa vida. Cristo apacenta a sua igreja. Como pastor apacentará o seu rebanho.
entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam. Ele guiará mansamente. Essa palavra de Isaías, a anterior e esta, estão focadas no Messias que haveria de nascer. Ele cuida de nós. Cristo dá vitória à sua igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo anda no meio da sua igreja. Eu gosto desse texto de Apocalipse. Quando João olha para Cristo, ele vê o Cristo glorificado. Esse Cristo está andando no meio da igreja. Há 44 anos ele está andando no meio dessa igreja. Antes da reforma protestante acontecer no século XVI, ele não abandonou a igreja, não. Havia um remanescente fiel. Antes de Constantino e depois de Constantino. Ele anda no meio da igreja. E no meio dos candeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Cristo cuida da sua igreja como o pastor amoroso, terno e cuidadoso. Para mim, esse é um texto magnífico. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Essa igreja, você é assim. É amado, é abraçado, é cuidado, é santificado por esse Cristo maravilhoso. Mas eu queria apontar uma terceira coisa que Paulo coloca aí no texto. Veja aí, em Efésios. Cristo ama a igreja. Cristo cuida da igreja. Mas no verso 23, há uma informação maravilhosa aí. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele mesmo o salvador do corpo. Cristo tem lugar de preeminência na igreja. Ele é o cabeça da igreja. A igreja não tem outro cabeça. Nenhum homem pode ser cabeça da igreja. E quem tenta fazer isso está pecando contra Deus e contra a palavra de Deus. Cristo não tem vigário na terra. Ninguém que pode chamar sobre si a autoridade, dizer aqui estou no lugar de Cristo. Isso é uma afronta. A reforma protestante foi contra isto. Endeusar pessoas. Ou algum homem que poderia ocupar uma situação papal para dizer, eu sou o cabeça da igreja. Cristo tem posição de preeminência na igreja. Ele é a única cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E somente ele. Cristo é o cabeça da igreja. Ele a dirige, a governa e lidera. Cristo é o único salvador da igreja. Cristo é o único fundamento da igreja. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o que é Jesus Cristo. Paulo deixa bem claro isso. Cristo é o Senhor da igreja. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Os céus, na terra e debaixo da terra, e o que diz? E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ele é o único Senhor. Cristo é o supremo pastor da igreja. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. É assim que nós cremos pela palavra de Deus. Cristo ama você. Cristo ama a igreja. E se entregou por ela com amor sacrificial. Cristo cuida da igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro.
E essa noiva do Cordeiro, ele vai apresentar diante do Pai, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Ele está fazendo isso com a igreja. E Jesus é o cabeça da igreja. Temos que glorificar a esse Deus, servir a esse Deus, amar a esse Deus em Cristo Jesus. É lógico que a minha mensagem desta noite lembra o nosso aniversário. Mas lembro também que todos nós que estamos aqui fomos projetados por Deus na eternidade, eleitos antes da fundação do mundo. Fomos redimidos, justificados, adotados. Estamos sendo santificados para que no dia que Cristo voltar, sejamos a noiva do Cordeiro. Belíssima, gloriosa. É um desafio para mim e para você de estarmos amando mais a Jesus, conhecendo mais a Jesus, servindo mais a Jesus, pregando mais o Evangelho de Jesus. E no final desse culto tem um hino que me toca muito. Esse Jesus que ama a igreja, que é você. Esse Jesus que cuida da igreja como noiva preciosa. Esse Jesus que é o cabeça da igreja. Pela sua graça, um dia ele me tocou. Tocou-me. E quando eu ouço esse hino, eu digo, meu Deus, muito obrigado. Se ele não tivesse me tocado, eu não estaria aqui nessa noite. Eu não seria nem crente, quanto mais ser pastor. Mas esse Jesus tocou as nossas vidas. E nós fazemos parte dessa primeira igreja, completa 40 anos. Mas muito mais do que pertencer a essa igreja, você pertence à igreja de Cristo. O corpo de Cristo. A igreja gloriosa. Que estará para sempre no céu com o Senhor. Agradeça a Deus por essa igreja local. Agradeça a Deus pela sua vida. E se engaje na obra de Deus. E sirva o Senhor com alegria.